Bruno, tudo ok? Só põe a tela para cá, por favor, também. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos iniciar esse culto. Você que nos visita, seja bem-vindo. Você que está em casa, dá tempo de vir para a casa do Senhor. Alegra teu coração. Aqui em Salmo 105 diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Amém? Render graças ao Senhor. Você tem mãos que você pode levantar aos céus e dar graças. Você pode dar graças pelo dia de hoje. Você pode dar graças pela tua vida. Você pode dar graças porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fecha seus olhos um pouquinho. O culto não é um culto que você assiste. Culto a gente entrega. Em nome de Jesus, fecha um pouquinho os seus olhos. Levante as suas mãos. Oh, Jesus, nós viemos aqui somente para te adorar, Senhor. Nós queremos, Senhor, ó Pai, pedir que haja em nós, Pai, concordância, comunhão. Porque na união dos irmãos, na comunhão dos irmãos, é neste ambiente que o Senhor ordena as bênçãos. Por isso, Senhor, fecha, Senhor, ó Pai eterno, toda a brecha, blinda o nosso emocional. Que nós não viemos olhar, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, somente para Ti. Nós viemos aqui te adorar. Nós viemos aqui te exaltar. Nós viemos aqui, Senhor, bendizer o teu nome. Toma as nossas vidas, Santo Espírito de Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Nas vozes, no violão, na bateria. Oh, vem, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, doce presença, vem sobre esse ambiente, vem sobre nós, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, receba a presença dele. Bem-vindo, Espírito Santo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos Inunda mesmo. inundados Com tua glória, Senhor. Senhor. Chame a presença dele para a tua vida. Tua presença vem sobre a adoração, sobre o louvor. Vem, Senhor. Tua presença marca-nos com a tua presença, Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Vem com presença poderosa aqui. Tua presença quebranta-nos, Senhor. Prove dele nesta noite. mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Presença, tua presença. Chame o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Santo Espírito, és bem
doce presença, tua presença, poderosa presença, vem, Senhor, sobre nós. Chame ela. Tua presença, experimente dele. Aleluia. Prove do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. vamos Prova. provar o quão Prova. real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar Vamos. tua Ei. glória e bondade. Prove nele. Vamos provar. Vamos provar Espírito Santo, real se apresenta. Se apresenta para cada um aqui. Vamos Vem, Jesus. provar da tua Queremos mais. glória e bondade. Vamos provar. Prove dele. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Prove dele. Prove do Espírito Santo. Mais, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Fogo e glória, fogo e glória. Mais, Jesus. Mais. Santo Espírito, és bem-vindo. Diga bem-vindo no meu coração. Inunda mesmo. Aleluia. Tira toda sujeira, mágoa, falta de perdão, raiva. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Inunda mesmo. Inunda, Senhor. Água limpa. Água limpa. Água da presença. Pede essa água. Ah, Jesus. Tira toda a mágoa, decepção, frustração, tristeza. Inunda meu coração, Jesus. Eu quero ser cheio de ti. Pede. Oh, Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença doce, Tua presença, mais de ti, Jesus. Clame pela presença, chame por ela. Ei, tua presença. Aleluia, aleluia, doce presença. Sinta ela no teu coração. Sinta a presença de Deus. Quando ela chega, a morte sai, a enfermidade sai, as sentenças elas são quebradas. Aleluia. Tua presença. Sem a presença de Deus nós não vamos seguir. Aleluia. Queremos mais de ti. Você pode aplaudir ele. Ei, é a presença dele que muda o cenário. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus diz em Salmos que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Aleluia. Todos os dias é todos mesmos. Todos os dias. E o Senhor me fez lembrar do momento que aquela mulher foi arrastada até Jesus para ser apedrejada. Porque ela foi pega no pecado.
E quando arrastaram ela até Jesus, querendo que Jesus a condenasse, todo mundo com a sua pedrinha na mão, né? Oh, pronto para tirar. Mas existe uma palavra que quebra sentenças de morte. E uma palavra que saiu da boca de Jesus ali fez com que todas as pedras fossem jogadas ao chão e que um a um fosse embora. Sabe qual foi a palavra? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então eu quero te dizer que existem palavras de Deus que quebram sentenças do diabo sobre a minha e sobre a tua vida. Você crê nisso? Uma palavra que sai da boca de Deus muda a minha e a tua sorte. E a palavra de Deus para mim e para você é: eu sou o teu pastor. Ele é o pastor do teu coração e do meu. Ele é o pastor da minha e da tua vida. Então se abriga nessa bondade, porque Ele é digno de receber o meu e o teu louvor, amém? Você pode adorá-lo porque Ele te perdoa e me perdoa? Diga que você o ama nessa noite. Crianças, digam a Jesus que você o ama. Com essa canção, com esse louvor. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel sobre a minha e a tua vida. És fiel em todo tempo. Sim, Jesus. Tem fidelidade de Deus sobre mim, sobre você. Todo tempo. Aleluia. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. diga que você o ama. Te amo, Deus. Te amamos, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Nos limpa, Pai. Desde quando Nos perdoa. me levanto Aleluia. até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que Ele é fiel sobre a tua vida. És fiel em todo tempo. Sim, Jesus, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz. Sua doce Aleluia. voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Contemple esse amor, essa bondade. És fiel em todo tempo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Abre o céu sobre nós, Jesus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Reina nesse lugar, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
contemple o amor dele sobre nós. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade, ó Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Deixa ela te achar. seguirá, Senhor. Permita que ela te alcance. Tua bondade Em nome de me Jesus. seguirá, Deixa ele te amar. seguirá, Senhor. Se renda. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, ó Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare. Tua bondade me seguirá, Segue a tua casa. me seguirá, Segue os teus filhos. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá. Ela nos segue. Te adoramos, Jesus. Jesus. Teu nome tem poder, Jesus. Ele é a nossa esperança. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos mal algum, ainda que uma guerra estoure contra nós. O Senhor, Ele é por nós. Ah, o salmista, ele deveria saber bem mais do que nós o que ele estava dizendo quando ele compôs esse salmo. Inimigos querendo matá-lo, adversidade se levantando dentro da sua casa, traições, abandono. Mas ele procurava e falava assim: olha, eu olho para os montes e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Mas ele dizia: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Será que você precisa dizer para você: ei, o meu socorro, ele vem do Senhor, ele fez os céus e a terra? Você crê nisso? A esperança do Senhor não confunde, porque o amor é derramado nos nossos corações. Então o Senhor não te traz para um tempo de confusão. Ele fala: confia nele. Diga a minha alma, confia no Senhor. Você pode dizer isso? Fala assim: minha alma, confia no Senhor. Confia no Senhor. Você ainda vai glorificar Ele. Você ainda vai glorificar. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Eu creio. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Aleluias, sim é Senhor. Rasga o céu, Senhor, sobre nós. Tem sobre nós doce presença. Aleluia. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. reina sobre nós, Senhor. És minha âncora
vida. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu não temerei. Adestra as nossas mãos para nós ficarmos de pé na batalha, em nome de Jesus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Reina, Senhor. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que Diga isso! vale também Oh! estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Abre o céu sobre nós, Senhor. Aleluia, creia nisso. És minha âncora, Vai quebrando os cativeiros aqui, Jesus. minha Aleluia. esperança, Reina neste lugar, Senhor. em que minha fé firmada está. Libertação neste lugar. Temerei, O louvor liberta. não temerei. Aleluia. És minha âncora, Na presença de Deus, o inimigo não tem poder. Aleluia. O Senhor está trazendo libertação neste lugar hoje. minha fé De todo roubo na minha e na tua mente. eu não temerei, eu não temerei. Você foi assolado por um medo hoje. Mas o Senhor te diz: não temas, eu estou contigo. O Senhor, Ele está tirando esse medo. Uma seta de medo veio no teu coração hoje. Um pavor. Mas o Senhor, Ele põe por terra hoje na minha e na tua vida. Espírito de loucura, de depressão, sai deste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A libertação de Deus para nós. Não temas. Não temas. O Senhor é por nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada por isso, Jesus. Aleluia. Eu sabia. Glória a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é, e a sua misericórdia dura para sempre. E
nós estávamos aqui louvando, aí veio lá o versículo: o Senhor é o meu pastor. E o resto? Nada me faltará. E a gente está aqui: eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Então o Senhor quer o quê? Que nós não venhamos temer. Quando temos a Ele como Senhor, Salvador, direcionador, como aquele que nos dá a garantia, esse barco vai longe, não naufraga. Então ele fala, aqui diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Ele está com você? Ele é o teu Senhor? Ele é a tua garantia? Ele é o teu sucesso. Ainda com derrota, Ele é o meu sucesso. E ontem a gente falando na intercessão sobre assim, a circunstância do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, das lutas. O Senhor quer que tenhamos bom ânimo e tenhamos o que estampado no rosto? O que é para ter estampado no rosto? A alegria dEle, não é? A força dEle, a certeza que pode passar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pode passar na tribulação, mas Ele está ali no seu barco te ajudando. Ele é sempre na tua vida e na minha vida. Ele não abandona aquele que nele espera. Você tem esperado no Senhor? Às vezes a gente está meio barro e tijolo, né? Meio barro, meio tijolo, meio madeira, meio ferro. Às vezes a gente tem um streamlick, às vezes a gente está muito para cima, muito para baixo. Mas isso é normal. Nós temos que ter a garantia e a certeza que o Senhor é o nosso pastor. Ele é o meu direcionador. Ainda que eu andasse por esse vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Ele fala da vara, do cajado, isso dá direcionamento. Às vezes nós não sabemos como resolvermos, mas Ele permite. Para quê? Para nós buscarmos a direção nele. Hoje eu estava assistindo um pedacinho só, que eu nem fico assistindo filme, sobre Jesus adolescente. E eu já assisti esse filme uma outra vez. E aí Jesus pequenininho já fazendo milagre. Isso não está escrito, mas alguém escreveu lá e é muito bonito. A hora que a Maria fala assim para ele, é bonito: filho, você não sabe de onde você veio, como é a tua história, mas você veio como criança para aprender o quê? A experiência da vida. Você veio como criança para crescer e colocar em prática tudo quanto você aprender. Porque às vezes a gente aprende e não põe em prática. Então é só um pouquinho que eu vi, eu queria assistir, mas não conseguia, porque o Guilherme não deixa. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir assistir esse negócio. Mas quando Maria falou, eu falei, é verdade. Jesus veio como criancinha, ele veio, nasceu ali de uma mulher, um ser humano normal, como uma mulher qualquer entre nós. E aí vai que Jesus foi crescendo ali, cheio de situações onde ele também tinha dúvida. Ele tinha incertezas, mas ele era o Filho de Deus. Só que até quando ele assim, ficou na inocência? Porque criança é inocente. E criança faz maldade. Criança faz coisas que às vezes a gente fala, nossa, que isso? Essa criança é inocente? Olha o que essa criança fez. Mas Jesus também foi criança e ele fez. Eu acredito, fez algumas coisas até que, para espanto de Maria. Mas ele estava passando ali por fases, onde ele se tornou adulto. E aí ele cumpriu o chamado dele. Então assim é a tua vida na presença do Senhor. Quando Ele chama você, Ele chama como você é. Vem para mim, vem como criança. Venha com toda a deformação, toda a falha, toda a dificuldade, deficiência. Vem do jeito que você é. Venha como criança, porque eu vou te dar crescimento. E o crescimento que Ele dá é a certeza que Ele não vai nos desamparar. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso pastor e nada vai faltar na tua casa, na tua vida. Ele direciona a tua mente para estratégias na presença dEle. Porque se você tiver sempre tudo, e não tiver que buscar em nada, Senhor, eu não tenho experiência de nada, mas Ele permitiu a perseguição, não foi? Jesus foi perseguido quando criancinha, sei lá, se Herodes mandou matar lá as criancinhas, foi perseguido, então já começou ali na grande tribulação, e nós temos tribulações, mas nós vamos passar por ela e vamos aprender a crescer. Então saiba de uma coisa, se a tua vida está com dificuldade, é tua, porque cada um tem a sua, né? Está passando por luta, por dificuldade, por problemas, saiba que Ele é a tua segurança, Ele é o teu pastor.
Eu quero que você feche os teus olhos, mas antes pegue esse envelope. Nós vamos orar por tua vida, não financeira, mas por tua vida na presença desse Senhor. E aí, o Senhor fala lá em Coríntios que Ele dá semente somente para quem semeia. Ele não vai dar semente para quem guarda a semente, ela apodrece. Está ouvindo? Ele dá a semente para quem lança essa semente. E essa semente, ela vem do alto, ela é boa, ela é próspera, essa semente é fértil. Essa semente de si mesma, ela já vai prosperando. Então, quando nós temos um coração agradecido, nós semeamos. Porque foi Ele quem colocou todas as coisas ao seu alcance. Ele não colocou nas suas mãos, não. Ele coloca ao nosso alcance. E nós vamos batalhar, e nós vamos buscar. E nós vamos consagrar tudo que é nosso diante do Senhor. E quando nós consagramos, ainda que o inimigo toque em alguma coisa, ele só tocou naquilo que o Senhor permitiu. Ainda que ele toque ou tire alguma coisa, zomba dele, né? Como fala lá o louvor, zomba dele. Zomba dele, porque ele vai sair correndo de você, porque foi Deus quem permitiu. Zomba dele, porque ele só coloca a mão onde Deus permite. Até aí ele recebe ordem de Deus, porque o final dele é para muitos. O final dele é para aqueles que não querem a presença do Senhor. O final do inimigo é igualzinho à vida daqueles que não querem se render ao Senhor. É uma dica para mim e para você, porque o inimigo não pode mais do que o nosso Senhor. Muitas vezes nós damos muito poder para o inimigo. Damos muita vazão àquilo que ele faz. Mas ele só pode tocar aonde Deus permitir. Então, feche os teus olhos, pega esse envelope. E saiba que o inimigo não pode tocar naquilo que é santo. A não ser que o Senhor fala, pode tocar. Mas aonde você tocou, eu vou santificar. Eu vou mudar a sorte, eu vou prosperar, eu vou trazer experiência. Eu sou o Senhor, e aqueles que me buscam, nada vai faltar. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor é o nosso direcionador. O Senhor é aquele, Pai, que nós podemos andar, confiar. Vamos passar pelo vale, vamos passar por tribulações, vamos passar por transformações, mas sabemos que estamos crescendo como criança na Tua presença, sendo formados para sermos, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus. Por isso recebe cada um aqui, Pai. E eu creio, Pai, que essa semente que o Senhor está liberando na vida de cada um, primeiro ela vem do alto, ela vem das Suas mãos para depois passar nas nossas mãos. Então, Senhor, dá ordem para o céu não reter nem o norte nem o sul. Tudo vai ser liberado nas mãos daqueles que confiam no Senhor. Em nome de Jesus, faça a tua oferta diante do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor nessa canção. Se você puder, fique de pé. O rei está na casa. Aleluia. Lembra lá dos filmes, quando o rei entra, todo mundo reverencia a presença dele. Entrega teu louvor ao Senhor. O rei está na casa. Aleluia. É um novo tempo. Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira a cegueira espiritual. Nós queremos enxergar com os olhos da fé tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender.
Jesus estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia. Declare sobre a tua vida. Novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Oh, Senhor, enche essa casa com teu perfume. Enche, Senhor, enche as nossas vidas com a tua unção, Pai. Nós precisamos de Ti. Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Declare. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Oh, aleluia. Novo dia, O novo de Deus, novo Ele chega tempo. na vida daquele que espera. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia. Você pode crer e profetizar? Eu creio, Senhor. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. Alinha teu coração ao coração de Deus. Alinha teus olhos. Alinha a tua vida ao trono da glória. Oh, novo tempo. Você tem palmas assim, ó. Profetiza. Faz aparecer o impossível. Senhor, alinha nosso coração ao teu, para nós vivermos os teus projetos. Ajuda-nos, Senhor, a viver milagres. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. E de repente o caroço some. E de repente não há mais necessidade de tomar remédio para dormir. E de repente a cura do Senhor entra na tua vida, entra na tua casa e te liberta em nome de Jesus. De repente o Senhor age. De repente o Senhor liberta. De repente o Senhor abre porta. Ressuscita. Ressuscita em nome de Jesus. O Senhor vive e reina. Ele é poderoso. Aleluia. Você serve um Deus vivo. Aleluia, Jesus. Deus não é Deus de mortos. Aleluia, Jesus. Obrigada. E essa igreja é uma igreja que tem Deus vivo. Aleluia. Toma Santo. posse dessa palavra, toma posse dessa unção. Você precisa ter uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus.
Porque um dia que você é marcado pela presença de Deus, você nunca mais duvida daquilo que Ele pode fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1, amém? Feche seus olhos. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor bendito, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai. E eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor bendito, por esses momentos de louvor, Pai. Que nós pudemos aqui, Senhor, te louvar, nos expressar diante de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, são momentos, Senhor, que nós precisamos, Pai, aproveitar, Senhor, porque nós não sabemos amanhã como vai ser, mas nós sabemos que hoje nós podemos te louvar, Pai. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Senhor, eu te peço agora também, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar agora com a sua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida agora como instrumento, Senhor, na sua casa, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Senhor, fala conosco, fala com o seu povo, fala com aqueles que estão nos assistindo, Senhor, bendito esse vídeo, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus. Senhor, vem com o seu poder, Pai, manifesta, Senhor, a sua glória aqui nesse lugar hoje, Pai. Através, Senhor, desta palavra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai Santo, eu te peço, e já te agradeço, Pai Todo-Poderoso, amém, amém. Põe a mão no seu coração, de olhos fechados ainda, fala assim: Senhor, fala comigo, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer falar comigo hoje. Me direciona, Senhor, na minha vida, para que eu possa andar conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ler então em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24, amém, Gênesis 1, a partir do versículo 24, glória a Deus. Muda para o RA, por favor, a tradução aí. Glória a Deus. Gênesis. Conseguiu aí? Glória a Deus. Não, não é isso aí não. Tradução RA. Tem? Opa, aí, glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24, diz assim: Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Versículo 25, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28,
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Amém? Bom, todo mundo sabe que Adão e Eva, eles foram criados pelo Senhor, e eles depois caíram no pecado, né? Então, e só para deixar bem claro, que pecado foi esse de Adão e Eva? Eles desobedeceram a Deus. Esse foi o pecado, amém? Porque Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todos dos frutos das árvores que estão aqui no jardim, todos. Então eles tinham à disposição deles ali, todas as árvores que estavam no jardim ali, estava à disposição do homem, é isso que ele poderia comer ali, amém? Então, cada um gosta de uma coisa, amém, irmãos? Hoje, né, eu procurando ser um pouquinho mais light, não sei se eu fiz certo, né? Geralmente de manhã eu como um pãozinho na chapa, né? Mas esse pãozinho na chapa aí, irmãos, essa farinha de trigo nossa hoje aí, pelo amor de Deus, né? Inflama o corpo, né? E te engorda, um monte de coisa. Aí eu tomei um suco de manga. Sabe que eu fiz certo? Não sei, né? Eu acho que é mais light. Mas adoro manga. Manga não, irmãos, eu gosto do suco de manga. Amém? Tem gente que gosta do suco de goiaba. Tem gente que gosta, beberam esses dias perto de mim, suco de copuaçu. Você sabe o que é copuaçu? Quem sabe aqui? Ó, a Val sabe o que é? Né? Isso tem lá no Nordeste, lá, irmãos, é mais no Nordeste, que em São Paulo o pessoal não conhece muito. Então, Deus criou lá o jardim, e criou várias árvores com vários frutos, e outros, né, e outras ervas também, ou seja, Deus criou ali, irmãos, uma infinidade de alimento que o homem poderia comer, e Deus permitiu isso, e Deus viu que era bom. Então tudo que Deus criou foi bom, irmãos. Mas, irmãos, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas por algum motivo Deus deixou lá também, né, a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, essa única árvore, no meio talvez de centenas ou milhares, não sei, essa única árvore não era para o homem tocar nela, não era para o homem comer do fruto dessa árvore. E Deus falou: olha, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então Deus deixou muito claro, irmãos, não houve dúvida ali do que era e o que não era para ser feito. Mas além disso, irmãos, eu quero frisar uma coisa que Deus falou aqui na palavra que nós lemos, a partir do versículo 26, que fala assim, né? E disse Deus, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois aqui, ó: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus falou isso aqui? Não, depois a gente lendo aqui, Deus falou de novo que o homem tenha domínio sobre os peixes, as aves, os répteis, todos os animais domésticos, os selvagens. Então era para o homem ter domínio sobre esses animais, irmãos. Ficou claro isso aí, irmãos? Amém ou não? Glória a Deus. E olha só, irmãos, como o diabo, ele vem justamente, muitas vezes, para humilhar o ser humano. Pode ter certeza, o inimigo, você posicionado ou não, amém? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos. Isso é fato. Então, o inimigo, ele vai ser sempre inimigo. Satanás, ele não vai mudar, irmãos. Existem algumas seitas, né, que oram, olha só isso aí, irmãos. Existem algumas seitas que oram para que Satanás e os seus demônios, eles se convertam. Mas olha, a palavra de Deus diz que eles não vão se converter. Deus já deu a sentença para eles. Amém, irmãos?
Então isso não vai acontecer. Então o inimigo veio para matar, roubar, destruir. E o inimigo, ele quer, irmãos, nos humilhar. Por quê? Porque o inimigo, entre outros vários sentimentos que ele tem, um dos sentimentos que ele tem é o quê? Inveja do ser humano. O inimigo, irmãos, ele não suporta o ser humano. Por quê? Porque nós temos a atenção de Deus, nós temos o amor de Deus, que ele não tem mais. Já teve, mas não tem mais. O inimigo, ele não tem mais esse amor, ele caiu, irmãos. Ele desobedeceu a Deus, mais que isso, ele quis tomar o lugar de Deus. E mais que isso ainda, Satanás, além de fazer tudo isso, ele ainda incitou uma terça parte dos anjos dos céus a fazerem a mesma coisa que ele. E foram rebeldes ao Senhor. E por causa disso, o Senhor teve que expulsá-los lá do céu. Então imagine a perda, digamos assim, se é que nós podemos falar assim, de Deus nesse sentido, irmãos, por causa de um anjo que se rebelou contra Deus, e mais uma terça parte que se rebelou junto, porque quis, sei lá por quê, seguir a Satanás. Amém? Então o inimigo, irmãos, quando ele vê esse amor de Deus pelas nossas vidas, Deus escolhendo o homem, criando o homem ali com todo cuidado, com todo amor, criando um jardim espetacular com várias árvores, frutos e tudo mais. Então imagine só o sentimento desses demônios em relação a nós, seres humanos. Então é o seguinte, irmãos, fica muito claro aí, que independente de você estar posicionado ou não no Senhor, Satanás, ele vai sempre ser Satanás. Os demônios sempre vão ser demônios, e por isso eles sempre vão tentar te derrubar. É que eu estou falando isso aí, irmãos, porque tem servo de Deus que ele pensa assim: eu vou ficar quietinho no meu lugar, eu não vou ficar colocando muita mão na obra aí, porque eu estou meio fraco e vai que, né, o diabo se levanta contra a minha vida. Então é melhor não provocar, eu fico aqui de boa. Tem gente que pensa assim, irmãos. Como você sabe, pastor? Porque já me falaram isso. De outras formas, mas tem gente que fala assim: não, pastor, eu não quero, não quero, não, deixa eu me consertar primeiro, ou deixa isso, deixa aquilo, e a pessoa, você vê que ela está em banho-maria ali, ela não quer assumir nada diante de Deus, ela não quer assumir uma santificação, ela não quer assumir assim, né, dela se posicionar diante de Deus. O jeitinho que ela está muito bom. Não, mas Satanás, ele vai se levantar contra essa vida da mesma forma. A diferença é, quando nós estamos posicionados no Senhor, sabe o que acontece? O Senhor nos fortalece. Quando nós estamos posicionados no Senhor, irmãos, o Senhor nos guarda. Glória a Deus. Você quer ser guardado pelo Senhor? Então se posicione em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não fica fazendo só o feijão com arroz, não fica só assim, de boa ali, só, né, achando que assim, vou ficar ali, vendo um culto de vez em quando, né, vou lá, de vez em quando faço uma coisinha. Não, em nome de Jesus, mergulhe de cabeça na presença do Senhor. E eu não estou falando para você mergulhar de cabeça no sentido de você também ficar morando na igreja, não. Tem igreja que tem culto todos os dias, né, e tem gente que vai. Tem alguma coisa errada? Não. Desde que você esteja indo e fazendo porque você ama a obra de Deus. Glória a Deus. Não por medo, nem por violência, não por nada, mas porque você tem uma missão, porque você tem, né, como que eu posso dizer? Você tem um motivo para fazer isso aí, você tem um propósito para fazer a obra de Deus, você tem algo que é muito mais que uma faca no seu pescoço te ameaçando: se você não fizer, você vai para o inferno. Não, em nome de Jesus, que você põe a mão na arada, irmãos, porque você ama a obra de Deus, independente de se as pessoas são falhas ou não, porque elas são. Você entendeu, irmãos? Amém ou não? Em nome de Jesus. E aqui, irmãos, como eu estava falando, Satanás, ele tenta e vai tentar sempre humilhar nós, seres humanos. Ele sempre vai tentar te humilhar e da pior forma possível. Não tenha dúvidas sobre isso aí, irmãos. Pastor, mas por que você está falando isso aí através desse texto? Por quê? Porque Deus deixou muito claro, falou mais de um lugar aqui: olha, dominem você, eu estou criando vocês, e uma das coisas que vocês vão fazer é dominar sobre os animais. Vocês vão, né, guiar os animais, vocês vão mandar nos animais. Os animais, eles servem, né, entre outras coisas, eles vão te servir se for o caso. Não é você que vai servir animal nenhum. É isso que Deus está falando aqui, irmãos.
para nós dominarmos, o homem dominar sobre todo animal, né? E fala muito bem aqui, ainda no versículo 26, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E é engraçado, irmãos, que o Senhor deixou bem claro aqui, ele frisou os répteis que rastejam na terra. Amém? Você está sabendo onde eu vou chegar já? Irmãos, aí de repente, lá no Jardim do Éden, toda a viração do dia, todo final do dia, o Senhor descia lá, imaginem, né, o resplendor do Senhor ali para Adão e Eva. Ele descia lá e batia um papo com eles ali, irmãos. Tinha um momento de comunhão com eles, Deus amava. Amém? Ele, desde o princípio, ele amou a criação dele, o homem, o ser humano. E até hoje ele nos ama demais, um amor inexplicável. E Deus fazia isso, irmãos. E Deus falou, domine sobre os animais e sobre os répteis que se rastejam. E tudo mais. Aí, irmãos, um belo dia, quer dizer, nem tão belo assim, né? O dia poderia ter sido belo, mas um certo dia, Eva estava lá, sem o marido dela, lá no meio das árvores, e de repente, irmãos, começa a conversar com ela o quê? Uma serpente, uma cobra, irmãos. Está entendendo, irmãos? Uma cobra começou a conversar com Eva ali, irmãos. Espera aí, se uma cobra começa a conversar com você, você vai achar estranho? Vai ou não vai? Se alguém falou que não, depois vem aqui que eu vou orar pela sua vida, porque você não está normal. Não é possível um negócio que você vai achar normal um negócio desse. Se quem tem pet aqui, glória a Deus, se o pet começar a conversar com você, o que você vai fazer? Oi? Uns vão correr, né? A Selma falou, tô rica, o meu pet está falando. Amém, irmãos? Mas você vai achar normal um negócio desse? Claro que não, irmãos. E olha só a condição de Eva, irmãos. As únicas pessoas com quem Eva falava, provavelmente, era quem? Adão e Deus. Amém? Eu não sei nem, a Bíblia não fala, amém, irmãos? A Bíblia não fala. Eu nem sei se os anjos, eles visitavam, eles tinham alguma ação ali no jardim. Acredito que não, porque a palavra não fala. Então, as únicas pessoas que Eva falava era Adão, seu marido, e Deus, o seu Criador e Senhor. Amém, irmãos? De repente, uma serpente começa a falar com ela. Irmão. Misericórdia. E aí a serpente começa a falar ali algumas verdades, que na verdade eram mentiras, mas aquela mentira muito bem disfarçada de verdade, que são as piores, amém? Porque aquela mentira descarada, irmãos, você olha e é mentira e você acredita se você quiser. Mas aquela mentira que tem cara de coisa boa, essa é a mais perigosa, irmãos. E é essa mentira que você tem que ficar atento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mentira, irmãos. E como se safar dessa mentira? Prestando atenção no que o Senhor fala com você. Se Eva tivesse prestado atenção às ordens de Deus, irmãos, ela não teria caído aqui, irmãos, no conto da serpente. Ela não teria caído aqui na conversinha mole daquela cobra. Era uma cobra, pelo amor de Deus, não era uma pessoa. E aquela cobra começou a falar para Eva assim, olha, eu sei que Deus falou para vocês aí que vocês podem comer de todas as árvores do jardim, é isso? Aí Eva falou assim, ó, e Eva sabia, hein? E ela falou assim, sim, porém, a gente não pode comer da árvore da vida não, essa aí a gente não pode, isso aí eu sei. Ó, show de bola, ganhou 10 nessa aí. Aí, a serpente falou assim, não, mas na verdade quando vocês comerem desse fruto, não é que vocês vão morrer, mas vocês vão ser iguais a Deus. Deus. Então essa foi a mentira de Satanás ali, naquela forma daquela serpente, para ludibriar Eva. Mas o mais impressionante aqui, irmãos, é como Satanás ele gosta de contrariar a Deus. É como ele gosta de ir contra o ser humano, porque ele sabe que Deus nos ama,
E ele vai contra o ser humano e ele vai sempre querendo, né, fazer com que a gente faça alguma coisa totalmente contrário daquilo que Deus nos ordenou. Totalmente contrário daquilo que Deus nos colocou para nós fazermos, ou do que nós não podemos fazer. Então Satanás, ele distorce as coisas para que a gente faça exatamente ou totalmente o contrário do que Deus tem nos orientado, irmãos. E o problema é que nós temos, irmãos, uma tendência muito grande a fazer aquilo que é contrário ao que Deus nos fala. Porque a nossa carne, infelizmente, irmãos, primeiro que depois que o homem pecou, depois que Adão e Eva pecaram, nós passamos a viver num ambiente de pecado. A palavra de Deus diz que o mundo todo, ele entrou no pecado, né? Por um homem apenas, que foi Adão, o pecado entrou na vida do ser humano, e está até hoje nas nossas vidas, irmãos. Entende isso? Amém? Então, é impressionante como nós temos essa tendência a fazer aquilo que é contrário àquilo que Deus nos guia. E nós temos que ficar muito espertos com isso aí, irmãos, muito atentos em relação a isso aí, irmãos. Porque você viu que uma mentirinha, né, até boba, um negócio que não dava para engolir, que é uma cobra falando com você, a Eva caiu. E depois ela levou para o marido ainda, o marido caiu também. Ele poderia ser a pessoa que ia falar o quê? Não, mulher, peraí, cobra falando com você, no meio do jardim tem alguma erva ali, meio estranha ali, que te deixou meio doido, o que foi? Então Adão, ele poderia ter parado isso também, mas ele também não parou, né? Então tem aqueles machistas que falam assim, foi por causa da mulher aí, a mulher foi a culpada. Não, a mulher foi culpada, Adão foi 2 vezes culpado. Por quê? Porque Deus deu essas ordens para Adão, e Adão transmitiu para Eva, irmãos. Mas de qualquer forma não importa agora, porque os dois caíram. Os dois caíram na mentira de uma cobra falante, irmãos. Glória a Deus. Então Satanás, irmãos, ele sempre vai tentar te humilhar exatamente naquilo que Deus falou para você fazer, irmãos. Por isso a importância de você ouvir a palavra de Deus. Quando você estiver aqui, irmãos, ouvindo alguém pregar aqui, seja eu, seja quem for que estiver aqui nesse altar, irmãos, está pregando a palavra de Deus, então preste atenção em nome de Jesus. Amém? Se alimente dessa palavra. Por quê? Porque é essa palavra que vai te livrar das investidas do diabo. É essa palavra que vai te livrar das mentiras do mundo. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. E tem tantas mentiras, irmãos. Tantas coisas nós vemos hoje com a internet tão misericórdia, não é? Meu Deus do céu, tem cada frase bonita aí, irmãos, que você vai ler mesmo assim, vai interpretar, você fala assim, opa, peraí, não é bem isso não, hein? Mas que engano, amém? E a palavra de Deus diz, não sei se lá em Apocalipse, fala que nos últimos tempos, irmãos, o mundo entrará num estado de tribulação, que se possível, né, e tanto engano, que se possível, enganaria até os escolhidos. Para você ter uma ideia de como vai ser toda essa artimanha de Satanás. E você acha que nós já não entramos nisso, irmãos? Amém? Porque hoje em dia, irmãos, toda a informação que nós temos, não é nem de longe as informações que as pessoas tinham nessa época aqui de Jesus, irmãos. Amém? A gente consome muita informação que nessa época acho que não chegava a 1% do que nós vemos hoje. E hoje ainda tem lá o tal dos vídeos curtos, né, que você vai rolando, você não sabe nem porquê. Você assistiu lá uns 50 ou 100, e fácil, irmãos. É ou não é? 50 ou 100 vídeos que você foi rolando, e depois se você for fazer, se te pedir assim, faz um relatório dos vídeos que você lembra. Eu duvido que você vai lembrar mais de 5. Duvido. Você não vai lembrar, irmão, porque o nosso cérebro não foi feito para isso. Deus não nos fez para tudo isso, dessa forma, irmãos. Amém? E são conteúdos, muitas vezes, vazios, são fragmentos de conhecimento que não edificam. Ah, pastor, você é contra a internet? Não, eu acho a internet uma bênção para quem sabe usar. Amém? A internet é uma bênção, porque através dela nós podemos alcançar pessoas. Não somos contra a internet, irmãos.
E a gente faz live aqui, irmãos, a gente transmite aonde? Na internet. Olha que bênção. E algumas vezes, irmãos, eu me deparei com pessoas que eu não via há muito tempo. Eu falei aqui uma vez já, um primo da minha esposa, ele me ligou lá, quase matou do coração, porque ele nunca me liga. Eu estava no trabalho lá, eu vi, de repente, assim, me ligando, eu falei, meu Deus, aconteceu, morreu alguém. Ele nunca me ligava, o cara está lá em Portugal, mora lá em Portugal agora. Aí eu peguei, pedi licença aí, atendi. Oi, aí, tudo bem? Oh, tudo bem, primo. Oh, que saudade, isso aqui lá, tal. Eu só queria ver como é que você estava. Eu quase falei assim, pelo amor de Deus, cara. Você me liga agora, essa hora, que você nunca me liga. Mas não falei nada. Eu falei assim, ô, primo, como é que tá? Tudo bem? É sim, né, mas a gente tem que ser gentil, né? Mas foi uma bênção. E aí foi engraçado que ele falou assim, tal, ele falou um negócio bíblico ali, e falou assim, né, tem que estar atento, que nem vai, se fosse a palavra de hoje, né? A serpente, né, não sei o que lá. Aí eu fiquei assim, como assim ele? Não, a palavra lá. Aí eu falei, ele assistiu uma pregação que eu tinha pregado aqui, que foi transmitido lá de Portugal. Amém, irmãos? Então, eu não sou contra a internet. Mas em nome de Jesus, nós precisamos estar atentos às ciladas de Satanás. Então, se nós queremos estar atentos, uma das coisas é nós ouvirmos a palavra de Deus, irmãos. A própria palavra de Deus, ela fala que o Espírito Santo vos fará lembrar de toda palavra que saiu da minha boca. Então Jesus falou isso para os discípulos. Ele falou que o Espírito Santo faria lembrar. Então, se nós queremos lembrar da palavra de Deus, então para lembrar da palavra de Deus, nós temos que lembrar do quê? Do que nós ouvimos. Vou falar de novo aí, que o pessoal perdeu aqui a concentração. Vou falar de novo. Jesus, ele falou para os discípulos, e o Espírito Santo vos fará lembrar de toda palavra que eu vos digo. Glória a Deus. Então, se nós queremos lembrar das palavras de Jesus, irmãos, para lembrar das palavras, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Se nós não ouvirmos também, irmãos, nós vamos lembrar do quê? Aí não vai ser lembrar, vai ser adivinhação, né? Glória a Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é quem nos livra de toda cilada de Satanás, irmãos. Amém? Nós precisamos de conhecimento, irmãos. Em nome de Jesus. Eu não estou falando da letra, né? Eu não sou contra o estudo, não, irmão. Nós temos que estudar sim. Eu fico assistindo alguns programas assim, tem aquele pastor Tassos Licurgo. Alguém conhece? Glória a Deus, né? É um conhecimento da palavra, de um monte de coisa. Ele defende a fé assim de uma maneira impressionante. Então, sim, nós temos que estudar. E se der para chegar nesse nível do Tassos Licurgo, vamos chegar em nome de Jesus. Parar com esse negócio aí de pegar aquele versículo lá, né? Mas o Espírito fica, mas a letra mata. Irmãos, ali quer dizer outra coisa. Amém? Eu não posso dar a palavra como um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou ter conhecimento, eu vou buscar o Espírito Santo de Deus, eu vou buscar continuar louvando a Deus e tudo mais, não pode ser de uma forma mecânica. Por quê? Senão aí sim a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então se você tiver a palavra de Deus e você buscar o Espírito Santo de Deus, irmãos, o que acontece? Você vai ser uma pessoa que não vai ser ludibriada por uma cobra falante. Amém, irmãos? E pode parecer um absurdo, né? A Eva, ela acreditou numa cobra falante. Mas olha só, irmãos, a gente acredita num monte de coisa falante por aí, ou não é? Né? E agora com a internet, então, pelo amor de Deus. Então, como combater isso, irmãos? Então, tem servo de Deus que ele fica mais paranoico e já começa a querer proibir, né, a internet. Não, a internet é do diabo, né? Assim como nós tivemos, né, há décadas atrás aí, algumas igrejas que na época proibiram o quê? O que proibiram? Televisão. Alguém já viu isso aí já? Né? Tinha igreja que os membros não podiam assistir televisão. E aí esse mesmo líder que proibiu a televisão, aí teve uma época que descobriram que ele tinha uma televisão, tinha mais de uma televisão lá nos Estados Unidos, uma casa que ele tinha nos Estados Unidos. Tá entendendo, irmãos? É que para ele não pegava, né? Ele conhecia a palavra. E ele está certo. Amém, irmãos? Sabia que ele está certo? Porque o problema não é a TV, não é a internet, não é o celular, não é isso, não é aquilo. O problema é o que nós permitimos que entre em nós. Amém, irmãos? Do que você tem se alimentado? Da palavra de Deus? De louvores? De conhecimentos que são bons para edificar a sua vida? Ou você tem se alimentado de Big Brother,
de sei lá mais o que tem, eu nem sei mais o que tem na televisão, graças a Deus, irmãos. Amém, irmãos? O que mais? O que tem mais aí? Os irmãos não querem nem falar, não, eu, pastor, não sei não. Né? Oi? Tem a Fazenda, irmãos, né? Uma emissora cujos donos são evangélicos, né? Meu Deus do céu. Amém? Só, né? Só misericórdia, irmãos. Então, do que você tem se alimentado, irmãos? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem se alimentado do Senhor, irmãos? Então, parece que a Eva não se alimentava do Senhor, irmãos. Não sei, né? A Eva, ao invés de ela ouvir o que Deus falou, com toda a glória de Deus, que Deus apareceu no jardim, olha que coisa. Mas quando teve uma cobra falante, ela ouviu, né? Quando ela ouviu uma cobra falando ali, ela acreditou direitinho na cobra. E aí nós estamos na situação hoje, até hoje, por causa disso. Amém, irmãos? O que você quer deixar entrar na sua vida, irmãos? O que Deus tem falado para você? Ou o que uma cobra falante tem falado para você, irmãos? Amém? Então o versículo, não vou lembrar agora onde está, mas fala assim, ó, aquele que não creu, é uma coisa óbvia, né? Mas olha só, fala assim, aquele que não creu na verdade, vai crer na mentira. Não tem meio termo, irmãos. Se você não optar, se você não ficar esperto, atento, né, buscar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, para você crer na verdade, irmãos, sabe o que vai acontecer? Fatalmente você vai crer na mentira. Você quer crer na mentira? Não, glória a Deus, vamos estar esperto aí, né? Daqui a pouco é assim, amém, eu quero. Não, pelo amor de Deus, irmãos. Amém? Então, se você não quer crer na mentira, irmãos, então você precisa se ater à palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Mas não só ouvir, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra é pregada aqui, e de repente daqui a pouco você sai, vai cumprimentar o irmão, uma bênção, foi uma bênção a palavra, né? ou também não, de repente não, e aquela palavra, aquele pastor meio fraquinho, mas você vai sair daqui e vai, se esquecer dessa palavra, irmãos. Não faça isso, medite na palavra. Lá em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores. Aí depois vai para o versículo 3 lá e fala o quê? Porém, medita na palavra de dia e de noite. Não é só ler a palavra. Não leia a palavra, irmão. Não lembra daqueles realejos que tinha lá o papagaio? Nossa, eu estou antigo hoje, meu Deus do céu. Né? Tinha um papagaio e o cara tocava o realejo. Aquele negócio desafinado, né? Tocava assim. Aí a pessoa, você dava um dinheirinho lá, pagava um dinheirinho. Aí o papagaio pegava um cartãozinho. E aquele cartãozinho tinha uma mensagem para você. Lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Né? Quem não tem ideia do que eu estou falando? Ah, tio, você não é possível. Você sabe do seu tempo. Não. Ah, tio sabe. É aquela que esqueceu. 80 anos já, tio. Para quem não sabe, tio é minha tia. Mas todo mundo chama ela de tio. O nome dela é Fidelice. Amém, irmãos? Então, muitas vezes nós lemos a palavra dessa forma, como se fosse um realejo, que o papagaio vai lá e pega um cartãozinho, e fala, hoje, se não chover, você não vai se molhar. Aí você, não serve para nada. Não serve para nada. E muitas vezes, mesmo lendo a palavra, você lê e não serve para nada, porque você só leu. Ah, pronto, agora cumpri minha obrigação do dia. Não, irmãos. Você vai ler a palavra. Você vai ouvir uma pregação, você vai escutar um louvor, cantar junto ali com um som, e você vai também meditar na palavra de Deus. O que é meditar, irmãos? Meditar é você ficar ruminando a palavra, sabe assim? Você vai fazendo sinapses, né? Ligações, olha, falou isso na minha vida, sei lá, irmãos, você não fica pensando toda hora, fica ou não fica? Quem tem TDAH então, mais ainda. Eu sei porque eu tenho, entendeu? Eu sei como é que é, né? Então, se você fica pensando um monte de coisa, o problema é que você fica pensando, né? Porque o seu vizinho estacionou o carro na frente da sua casa. Aí você fica ruminando aquilo. Se eu chegar em casa e aquele vizinho tiver aquele carro velho de novo, aí você fica ruminando. Em vez de você meditar na palavra de Deus, você fica meditando nas coisas do seu dia a dia. E pior de tudo, nas coisas ruins, né?
Aí no metrô alguém pisou no seu pé, ou ficou te empurrando ali, ou ficou com o sovaco, desculpa aí, né? O sovaco na sua cabeça. Aí você fica o dia inteiro pensando nisso. Nossa, metrô, meu Deus. E você não põe para dentro uma palavra de bênção. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Então, Eva aqui, irmãos, ela prestou mais atenção do que a serpente, no que a cobra falante falou, do que no que Deus havia falado, irmãos. E desculpa, nós somos muito mais propensos a ser igual a Eva do que não, infelizmente. E é por isso, irmãos, e glória a Deus que hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia, o Espírito Santo, ele não nos incomoda. O Espírito Santo, ele nos tira da zona de conforto, né? E o Espírito Santo, ele vai ali, né, dentro do possível, porque nós somos limitados. O Espírito Santo, ele vai ali nos conduzindo. E quanto mais nós deixarmos, nós permitirmos o Espírito Santo, ele nos usar, ele nos guiar, irmãos, menos nós vamos cair nesse conto da cobra falante, em nome de Jesus. Amém? Por isso nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus não é para uma vez por semana. A palavra de Deus, se possível, leia ela e medite nela todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias, irmãos. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas em nome de Jesus. Sabe aquele negócio de nós estarmos preparados? Sabe quando você fica nas suas noias assim, pensando, né? No seu trabalho lá, né? Você fala assim, se fulano falar de novo aquilo que falou para mim ontem, eu já sei o que eu vou falar. Já viu já? Aí você se prepara, né? Aí você vai e fica, se fulano falar isso, eu vou falar aquilo, e você cria uma novela na sua cabeça. Cria ou não cria? Ou só eu faço isso? Né? Eu pensei que eu era doido então. Amém? Então você fica criando, e quando a pessoa vai lá e fala isso para você, você está preparado, aí você vai e pá! Você fica feliz. Agora sim, olha, está pensando o quê? Então, ao invés disso, você ficar meditando tanto nas coisas, tá, você pode até se preparar, irmão, você não vai ser besta de ninguém, normal, amém? Se prepare para dar as melhores respostas. Não respostas destrutivas, mas respostas que possam te proteger, ou que até possam abençoar a pessoa para que ela não faça mais isso na sua vida. Mas, em nome de Jesus, você precisa meditar na palavra de Deus. Ela é o melhor preparo para a sua vida, para todas as situações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela previne uma série de coisas, né? A palavra de Deus previne, por exemplo, você não pensar besteira. A palavra de Deus, se você medita nela, ela previne, por exemplo, tentações, seja elas quais forem. Sejam desde um pudim muito gostoso, né, até outras coisas gostosas, né? Amém? Você entendeu, irmãos? Então a palavra de Deus, ela vai prevenir você, porque você vai meditar na palavra de dia e de noite. E é bom, é gostoso, irmãos. O problema é que a nossa carne, ela fica pedindo outras coisas. Se nós cedermos, você vai fazer as outras coisas. Você vai ouvir a cobra falante. Então nós precisamos meditar na palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos, irmãos. Nós precisamos buscar esse Deus. E assim, irmãos, muitas vezes não é você ficar ajoelhado, adorando isso, aquilo. É importante você orar, é importante você ajoelhar, é importante tudo. Mas você pode fazer coisas muito mais simples, que é meditar na palavra de Deus, que é procurar ouvir a voz do Senhor, procurar, envolver a sua mente com as ordens e com a palavra, o direcionamento de Deus, porque aí você, sabe o que vai acontecer? Quando chegar a cobra falante, falando com você, você não vai ouvir, irmãos. Você vai ouvir, claro, porque você não é surdo, glória a Deus por isso, mas você não vai atender ao apelo da serpente falante aqui, irmãos. Amém, irmãos? Assim como, se a gente for ver os exemplos ali, José, ele foi vendido como escravo no Egito, e aí foi para a casa de Potifar. Opa, já ficou melhorzinho ali, beleza, estou escravo, mas pelo menos estou numa casa ali, estou bem vestido, estou isso. Aí veio a esposa de Potifar, em cima dele. Meu Deus do céu, o cara não tinha nada a perder mais, era escravo.
Mas ele tinha ali, ele meditava na palavra, ele continuamente, irmãos, eu creio que ele ficava ali pensando naquilo que era a promessa de Deus para a vida dele. Os sonhos que ele teve, antes disso acontecer, ele teve o sonho lá dos 7 feixes de trigo, os 12 feixes de trigo que iriam se curvar diante dele. Ele teve o sonho lá das 12 estrelas, e do sol e da lua se curvando perante ele. Então ele sabia, e ele cultivou isso durante toda a vida dele. Ele sabia que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele e da família dele. Amém, irmãos? Acho que todo mundo conhece mais ou menos aqui a história de José do Egito. Amém? Eu estou falando aqui, não é nada estranho, mas só entenda uma coisa: quando essa mulher foi dar em cima dele, eu não creio que ele simplesmente não desejou, eu não creio que de repente não deu um frio na barriga dele lá, irmãos. Mas eu tenho certeza que na hora ele estava tão assim, blindado contra as astúcias do inimigo. Ele estava tão envolvido ainda com aquilo que era a promessa de Deus na vida dele, que ele nem precisou pensar muito, irmãos. Ele simplesmente caiu fora, mesmo sob o risco que ele corria, e correu mesmo, voltou para a masmorra. Mas ele não caiu na tentação. Você entendeu? Então nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, amém? Viver a palavra de Deus, irmãos. Então isso vira até um hábito, irmãos. A palavra de Deus, ela vai moldando a nossa mente. A palavra de Deus, ela vai moldando o nosso comportamento. Eu não estou falando, claro, só de comportamento, mas o comportamento, o nosso bom comportamento é um sinal daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O nosso comportamento é um sinal daquilo que Deus transformou nas nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Amém? É isso. É só comportamento? Não, claro que não. Um ateu pode ter um comportamento muito bom, só que aí ele não é salvo, porque ele não crê. Mas entenda que Deus, Ele vai te moldando, você vai meditando na palavra, Ele vai te moldando, vai te transformando, de forma que muitas vezes, eu creio, você nem vai ter tanta dificuldade assim em não cair nas ciladas de Satanás. Irmão. Sabe por quê? Porque você vai estar preparado ali, sua mente vai estar preparada. Quando vier a tentação, quando vier o enrosco, quando vier o engano, você vai saber, não, isso eu não quero, isso para mim não. Amém, irmãos? E sem se esforçar muito, meu Deus, eu estou sendo tentado. Não, vai vir a tentação, mas você vai estar fortalecido para não cair na tentação, irmãos. Se vier alguém brigando com você, você não vai virar uma panela de pressão assim, quase se estourar, mas assim, pelo menos não briguei com ela. Não, irmãos. Você vai de fato ter controle sobre você. Você vai ter controle sobre os seus sentimentos. Se alguém falar alguma palavra maldita contra a sua vida, se alguém falar uma palavra para te denegrir, para te colocar para baixo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar para baixo. Por quê? Porque você vai estar meditando na palavra, e Deus fala que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e já te deu a vitória. E se você de fato meditar nessa palavra, irmãos, o que vai acontecer? Não vai ter palavra maldita que vai te colocar para baixo. Por quê? Porque você vai ter a convicção do que Deus tem para a sua vida, e não que qualquer pessoa, seja ela quem for, falar para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, fique esperto. Medita na palavra do Senhor. Escuta o Senhor, não a serpente. Amém? Serpente falante, irmãos, não existe. Mas se você não tiver ali no Senhor, na palavra dele, você vai acreditar sim na serpente falante, irmãos. Amém? Não fica dando uma dica, não, eu não caio nessa, não tenho a mente. Não, irmãos, qualquer um cai. Amém? Então, por isso que todos nós precisamos de meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. O pessoal do louvor pode ir subindo, pode escolher o louvor aí, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, por que esse versículo aí que eu li? Porque esse versículo ele mostra muito daquilo que Satanás faz mesmo na nossa vida. E se nós não estivermos atentos, nós vamos cair justamente naquilo que Deus falou para nós não cairmos. Então Deus falou que o homem iria dominar sobre todo animal, peixe, aves e répteis que se rastejam. E aí, Eva foi enganada justamente. A cobra é um réptil? Acho que é, né? É? Quem sabe biologia aí? É isso? Né? Olha só que coisa, irmãos. Você acha que tem coincidência? Não, irmãos. Porque Satanás ele poderia ter usado qualquer outro animal. Mas ele usou quem? Um réptil. Que se rasteja. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Amém. E no versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas o motivo pelo qual o inimigo quer nos humilhar, irmãos. Deus nos criou à imagem dele. Olha só, você é criado à imagem de Deus. Você não foi criado de qualquer forma, você não foi criado às pressas, você não foi criado assim, Deus olhou e falou assim, tá bom, assim tá bom. Não, não. Deus, ele nos criou no 6º dia. E quando ele viu, quando ele nos criou, ele olhou e falou assim, eis que é muito bom. Tudo que Deus criou, ele falou que era bom. Mas quando chegou no homem, Deus falou assim, é muito bom. Pode ler aqui em Gênesis. E mais ainda, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, irmãos. Imagine a dor de cotovelo que Satanás e seus demônios não têm. Então, por isso, o inimigo ele quer te matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, irmãos. Essa vida que Deus tem para você. Satanás ele pode querer te matar, roubar e destruir o tanto que ele quiser. Mas o que o Senhor quer para a sua vida é que você tenha vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, de repente pintou um orgulho ali no coração de Eva, porque ela achou mesmo que ela sabia mais do que Deus tinha falado para ela. Que Deus tinha falado, olha, não coma desse fruto, porque senão vocês vão morrer. E o nome da árvore chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E Eva, ela preferiu acreditar na serpente, que disse que na verdade eles seriam iguais a Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor e saber o que vem dele e o que não vem dele, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração agora, amém? Repete comigo assim, fala assim, Senhor, eu te peço, Senhor, que essa palavra, Pai, ela venha estar na minha mente, que eu possa meditar nela, meditar, Senhor, na minha vida, o que eu tenho feito, ou o que eu tenho deixado de fazer, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho ido contra, Senhor, a sua vontade, Pai, que tem me ferido muitas vezes, que tem me prejudicado, Senhor, me ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor. E mais que isso, me ajuda a ter a Ti, Jesus, como alvo na minha vida, Senhor. Que o Senhor Jesus possa ser o meu alvo, que eu possa perseguir esse alvo, que eu possa ir em direção a Ele. Jesus, Senhor, me ajuda, me fortalece, me direciona, Senhor, com o Seu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor bendito, para que eu possa fazer a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém
Amém. Continue de olhos fechados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pela sua igreja, por aqueles que estão nos ouvindo agora também, Pai, nos assistindo agora também, Senhor, pelo vídeo, Pai. Senhor, eu te peço agora, Senhor, que o seu Espírito Santo venha, Senhor, trazer fortalecimento mesmo. Fortalecimento nas mentes, nos corações, nos sentimentos, Pai. Senhor, mas mais que isso, Senhor bendito, que nós possamos, Pai, nos conscientizar que nós precisamos da sua palavra, que nós precisamos, Senhor, meditar na sua palavra, para nós nos prepararmos, Senhor bendito. Oh Deus, como diz, Senhor bendito, oh Deus, calçarmos, Senhor, nossos pés com as sandálias, Senhor, oh Deus, do Evangelho, Pai. Oh Deus, que nos direcionem, Pai, para que nós possamos caminhar, Senhor, oh Deus, nos caminhos que o Senhor tem, Senhor, nos dado, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço e já te agradeço, Pai Todo-Poderoso. Amém, Deus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga agora. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele. Achado nele, conhecer Jesus, e ser achado nele, conhecer Jesus, meu amado, é o mais belo entre milhares de milhares, meu amado. Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Oh, aleluia, tu és Yeshua, Senhor. Eu quero
Glórias a Ti, ó Pai. Louvado seja, Pai Santo, no nome de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos.